Beleza. Então, dando continuidade no nosso trabalho, nas nossas aulas síncronas, pedindo mais uma vez desculpas por a gente não ter conseguido fazer ontem, mas eu não sei se eu já falei com todo mundo, acho que eu falei no grupo até. Estive em processo de mudança nesse feriado de Páscoa, mudando de casa, e deu um certo trabalho para mim conseguir convencer o pessoal da internet a mudar de endereço. Mudaram hoje, mas aí a gente conseguiu resolver agora pela manhã, e isso acabou atrapalhando um pouco. Então, antes da gente começar, propriamente dito, as aulas síncronas, né, deixa eu já conversar, explicar para vocês algumas questões. Nós temos previsão de 2 avaliações pelo cronograma que o SIGA me liberou, tá? Eu tinha planejado, mandei o plano de ensino para vocês, eu queria fazer 3 avaliações, mas o SIGA não liberou essa divisão em 3 unidades. Então eu só consegui fazer 2 avaliações, designar 2 avaliações. Então como é que vai ser essas avaliações? Como é que elas vão ser? Amanhã eu vou disponibilizar no SIGA e no Classroom, aí fica a critério de vocês, a escolha da metodologia, um questionário de múltipla escolha que vai tratar de todos os temas que a gente teve até hoje, incluindo a aula de hoje, tá? Nós não vamos tratar mais nenhum outro tema, mesmo que eu disponibilize no fim de semana, que a ideia, eu gravei algumas aulas, só terminando de editar, agora eu tenho que fazer o renderizar, e aí eu precisava da internet para fazer a renderização e fazer o upload no YouTube. Mais materiais, mais videoaulas. Então a gente não vai conseguir fazer isso em tempo, tá? De acordo com o nosso calendário, tá? Nós vamos até o dia 19 de abril. Então, o que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar, hoje é dia 8, eu vou disponibilizar amanhã um questionário sobre essas temáticas. No dia 16, eu vou disponibilizar outro questionário. Vão ser questionários curtos, rápidos, bem simples. Cada um deles vai valer 5 pontos, de 0 a 5, tá? Prazo de entrega. O de amanhã, dia 9, prazo de entrega dele é dia 12, tá? Até às 19 horas, certo? Então vão ter sexta, sábado, domingo e a própria segunda-feira para fazer. O questionário do dia 16, da sexta-feira que vem, a data de entrega vai ser dia 19 ao meio-dia. Por que meio-dia? Porque eu preciso lançar as notas, tá? Eu preciso desse tempo e preciso corrigir essas atividades. Esses 2 questionários vão valer uma nota. A segunda nota, que é de 0 a 10, é uma resenha sobre o livro O Caso dos Exploradores de Caverna. Esse livro, que tem 36 páginas, ele é curtíssimo, tá? É um livro que trabalha muito as questões afetas à introdução ao estudo do direito, fontes do direito, a justnaturalismo, uma série de questões. É um livro bem interessante. Eu recomendo que todo mundo que faça direito leia esse livro pelo menos uma vez ao longo da academia. O ideal é que leia ao longo da vida toda. Igual O Caso dos Exploradores de Caverna é igual O Pequeno Príncipe. Cada vez que você lê, de acordo com as suas novas experiências, você vai tendo uma nova vivência sobre ele, um novo entendimento. Mas para nós vale ele agora, tá? Como que vai ser feito essa estrutura? Como é que vai ser feita essa resenha? Vai ser uma resenha crítica, então eu vou querer a opinião de vocês. Ele tem são 6 votos, ele tem 9 capítulos, tá? Incluindo introdução, conclusão, uma série de... Vocês vão entender o caso,
né? Perdão, são 5 votos em uma manifestação, mas o que interessa mesmo são os votos. Vocês vão ver no índice dele, não sei se alguém já olhou, já se deu o trabalho de dar uma lida nele. São 5 votos, e eu vou querer... uma resenha crítica, ele tem 2 partes principais. A primeira parte é um resumo da obra, e a segunda parte é a análise crítica que o aluno, que o resenhista está impondo, está apresentando. Nesse caso nosso, eu vou fazer um pouquinho diferente, mas essa estrutura eu vou colocar na atividade, não se preocupe. Essa resenha, ela vai precisar de uma contextualização do caso, é um caso que aconteceu, é um caso fictício, tá? Deixa bem claro, ele acontece supostamente no ano de 4.300, então tem todo um contexto fictício. Então, uma resenha, um resuminho desse caso, e cada voto eu vou querer um resumo. Você vai fazer por tópicos. Tópico 1, voto do juiz Trupani, o primeiro juiz que vota. Tópico 2, voto do juiz Foster. Voto do juiz Tatin, e por aí vai. Certo? E vai ter uma pequena... Bem-vindo, Tainara. Vai ter uma pequeno ponto onde vocês vão resumir o voto, e aí mais uma pequena colocação sobre a análise crítica de vocês sobre isso, tá? Sobre esses votos. Vou disponibilizar essa atividade no SIGA também amanhã, tá? Quem já quiser ir lendo, ótimo, já tem essa ideia, mas eu vou disponibilizar ele no SIGA amanhã, e data de entrega dia 18. Então, contando amanhã, são 10 dias para fazer. O livro tem 36 páginas. Ele é bem tranquilo de ler. Como a gente teve todos esses percalços ao longo do caminho, eu decidi escolher só esse livro, tá? Porque os outros têm uma densidade maior, têm uma dificuldade maior de trabalhar, então eu preferi focar nesse, tá? Tudo certo? Então, assim, sobre as nossas avaliações, são essas colocações. Tudo bem? Alguma dúvida? Bom, estamos só em 3. Qualquer dúvida de principalmente quem vê depois esse vídeo, tá? Por favor, entre em contato e a gente vai discutindo isso ainda, vai acertando, tá bom? Tudo bem, pessoal? Dando continuidade à nossa aula, ao nosso trabalho de hoje, apresentação de slides. Hoje as nossas aulas são sobre direito e lei técnica legislativa. Tá? A diferença entre direito e lei a gente já discutiu. Tá? A gente já falou isso algumas vezes, principalmente na última aula síncrona. Né? Direito é o conceito. Direito é a ideologia, a ideia que sustenta essa condição. Tá? Lei é a materialização desse conceito, é como esse conceito se reorganiza. Tá? Então, o direito, ele é a base, ele é o espelho da sociedade de acordo com preceitos jurídicos, enquanto que a lei é isso escrito, isso positivado, isso materializado. Tá? Mas como é que essa lei surge? Como que essa lei aparece? Como é que ela realmente é escrita? Desculpa, pessoal, vou falando, eu preciso de ar. Primeiro, a gente precisa entender a origem das leis. Da onde que a lei se origina? Eu já comentei isso antes, estou refrisando aqui. O processo legislativo típico, né, aquela estrutura estatal que detém o poder natural de legislar, é o poder legislativo. Meio óbvio, parece, mas a gente tem que deixar isso claro. Por poder legislativo, a gente entende o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas, estaduais e distrital,
no caso do Distrito Federal, e as câmaras municipais, tá? São cada uma delas competente a lidar com um determinado grupo de leis, certo? Lembrando que existem leis que são de competência exclusivamente nacional do Congresso Federal. Por exemplo, estados ou municípios não podem legislar sobre direito penal, não podem legislar sobre nada daquilo que não seja afeto, que não seja previsto na Constituição do Estado e na Constituição Federal. E também não há possibilidade de uma legislação de um ente inferior, município ou Estado, se sobrepor a uma legislação do ente superior. Então, uma lei publicada, aprovada, tramitada dentro de uma Câmara Legislativa, de uma Câmara Municipal, ela não pode dispor de forma contrária a uma lei federal, por exemplo, ou mesmo uma lei estadual, certo? Porém, existe uma outra estrutura legislativa que é a atípica, que são os demais poderes, os órgãos administrativos. Existem dois casos muito específicos, que são as chamadas leis delegadas, em que o presidente da República solicita a possibilidade de fazer uma lei, de publicar uma lei, de tramitar uma lei, e as medidas provisórias, que a gente vai ver mais especificamente ao longo mais no final da aula, tá? O restante são normativas de cunho administrativo, de cunho processual, de cunho que são normas internas. Então, por exemplo, você do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ele tem as normas da Corregedoria, né? Tem a chamada CNGC, as normas gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Só servem para o TJMT, não serve para mais nenhum outro lugar, tá? Mas é uma forma legislativa. Ela não foi aprovada necessariamente pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Ela foi aprovada, foi tramitada totalmente interna dentro da estrutura do Tribunal de Justiça. Portarias, normativas. Se alguém se der o trabalho de olhar o Diário Oficial, por exemplo, o Imprensa Oficial e o IOMAT, né, o Diário Oficial do Mato Grosso, você vai ver lá diversas normativas, portarias, normas gerais. Isso aí tudo é lei. Isso tudo são lei no sentido amplo, tá? São técnicas legislativas, são entes legislativos que são publicados, são tramitados fora do poder legislativo. Faz parte, acontece. Aí a gente entra, para a gente continuar, eu já mostrei exatamente esse mesmo slide, eu literalmente copiei e colei, tá? Fica claro. Que são a hierarquia da norma jurídica. Então, só para a gente repassar, as normas jurídicas constitucionais são a Constituição, que é promulgada pelo Poder Constituinte. No caso da Constituição de 88, nós tivemos normas constitucionais originárias que não foram promulgadas, que foram outorgadas, que são impostas. A nossa primeira Constituição foi outorgada, a Constituição Imperial de 1824. Então, Pedro I fez tudo e impôs, apesar dela ser extremamente avançada para a época. Qualquer lei constitucional que seja imposta, que não seja passada por uma constituinte, ela é outorgada. Se ela for promulgada pelo Poder Constituinte, ela é promulgada. Aí depois tem as derivadas, que são as alterações do texto constitucional, como emendas constitucionais e eventuais resoluções, tratados internacionais. Também temos as leis complementares, que regulam a Constituição, as leis ordinárias, as leis delegadas, que, como eu disse, são elaboradas pelo Presidente da República, com a outorga com a delegação do Congresso Nacional, medidas provisórias, decretos, resoluções e portarias. Continuando, técnica legislativa. Como as leis são formadas? Técnica legislativa é o conjunto de procedimentos e normas redacionais específicas que visam a elaboração de um texto que terá repercussão no mundo jurídico.
Isso é uma definição no Manual de Técnica Jurídica do Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? Então, o que é a técnica jurídica? Tá? É a forma como se redaciona a legislação, tá? É a forma como se estrutura essa legislação. Existe um questionamento muito grande na estrutura legislativa brasileira com relação à formação dos nossos legisladores, deputados federais, senadores, deputados estaduais e vereadores. Muitos não têm formação jurídica, então a forma da legislação acaba sendo afetada por isso, porque eles não têm esse condão de lidar com isso. A legislação em si, principalmente no Brasil, ela tem uma redação muito técnica. Ela não é de fácil compreensão, ela não é fácil de se entender. Isso acaba talvez prejudicando tanto a sua elaboração quanto a sua compreensão. Porque a lei ela é aplicável a todos, ela não é aplicável só para quem estudou direito. Ela se aplica a todo mundo e não é possível a nenhum cidadão se excusar do cumprimento da lei e dizer que não cumpriu a lei porque não conhecia a lei. Teoricamente, todo cidadão é obrigado a conhecer todas as leis. Tá? Ele não pode dizer assim, eu não sabia que a lei era assim. Tem que saber. Se ele tem que saber, a lei tem que ser acessível. Isso é uma discussão que a gente traz já há um bom tempo. Eu tive esse tipo de discussão em outro âmbito, mas nesse mesmo sentido dessa elitização do direito, dentro da minha dissertação de mestrado, porque há realmente uma discussão, né, sobre essa questão da estrutura. A gente que trabalha no direito muitas vezes não entende a legislação. Ela é confusa, ela é difícil. Às vezes a gente precisa de alguém para ir lá e destrinchar aquilo para a gente. Tá? Mas, enfim, continua, né, a situação. Uma lei mal feita, ela pode ter um efeito justamente de prejudicar, de trazer dúvida, de abrir margem a uma batalha jurídica que vai se discutindo, e aí há uma questão sobre a judicialização muito grande no Brasil, justamente porque a lei é cheia de falhas, cheia de furo, né? Tem toda uma questão sobre a técnica legislativa que precisa ser questionada aí, tá? Então, como que a lei se estrutura, tá? Como que como que a gente entende a lei, tá? Uma lei, ela começa pela sua ementa. O que é essa ementa? Tá? Primeiro, a identificação da lei, né? Óbvio. Toda lei é numerada, tá, pessoal? Toda lei é numerada. Ela tem uma numeração específica que a regulamenta. Essa numeração, ela é sequencial, tá? Então, você tem a Lei 1, a Lei 2, a Lei 3, a Lei 4, a Lei 12.712, depois vem a Lei 12.713, tá? E também a identificação de data. Essa data é a data de publicação, tá? De aprovação, de sanção pelo presidente da República ou pela derrubada do veto eventualmente a lei, tá? Feito isso, tem essa lei, vem uma ementa. É um texto, se você olhar na estrutura redacional, técnica de redação, ele vai ser um texto recuado à direita, tá? Então ele não está no corpo do texto, ele parece uma citação que a gente vê. Eu recomendo sempre que vocês puderem, em legislação, se for utilizar legislação, utilize do site do Planalto, tá? Do site do governo federal, que aquela é a legislação mais atualizada que existe. É óbvio que quando a gente trabalha com provas, em trabalhos dentro de uma sala fechada sem acesso à internet, você tem que recorrer ao papel. Mas em estudos, em trabalhos, utilizem a lei do Planalto. Primeiro porque ela te traz a lei, traz eventuais mudanças da lei com a sua lei que alterou, então você tem as alterações, e traz também o que foi alterado, o que foi revogado, tá? Você consegue enxergar aquilo que mudou. Então, para estudos comparativos, a legislação do Planalto é a melhor que tem. Porque se você pegar, por exemplo, um Código Penal hoje, você vai ver que foi alterado a parte geral.
manteve-se a parte especial, mas a parte geral houve uma alteração muito grande em 84. No Código Penal escrito, que de qualquer editora que você tiver, vai ter só a parte em vigência. Se você pegar isso no site do Planalto, você tem os artigos anteriores a essa mudança. Tá? Então, só para a gente retornar, essa ementa, ela é um resumo do assunto da lei. Tá? Então, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal. A ementa estabelece normas de finanças públicas voltada para a responsabilidade de gestão fiscal e dá outras providências. Esse dá outras providências é meio que uma carta branca para a legislação. Esse e dá outras providências permite que você enfie qualquer coisa. Simplesmente qualquer coisa aí. Tá? Então, não dá para se fiar só na ementa. Algumas outras legislações, elas trazem uma ementa que não é ementa, na verdade. A ementa do Código Penal é Código Penal. São duas palavras. Ela não traz mais nada. Só traz isso, Código Penal. Então, a ementa, ela é um resumo, ela é uma situação, mas isso não quer dizer grande coisa. Tá? Depois da ementa, nós temos o preâmbulo. O que é esse preâmbulo? É um parágrafo introdutório, é um texto que explica a ideia da lei. Enquanto que a ementa é o resumo, o preâmbulo é o objetivo da lei. Qual é a essência, o que ela foi criada? No Brasil, não existe muito preâmbulo na lei. Vai haver o preâmbulo, esse preâmbulo vai existir muito mais no projeto de lei. Tá? Porque o projeto de lei tem que trazer uma explicação. E aí esse preâmbulo é isso, essa explicação, esse conceito, essa justificativa, digamos assim. A Constituição brasileira, ela tem preâmbulo. Tá? Ela é uma das poucas legislações, se não a única, eu sinceramente não vou dizer que eu conheço toda a legislação brasileira, seria um pouco de exagero da parte de praticamente qualquer um, então eu não vou dizer que é a única. Mas se não for a única, é uma das poucas que tem preâmbulo. E aí o preâmbulo é isso aqui que vocês estão vendo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Dá para fazer uma análise discursiva em cima disso aqui, que é uma beleza, né? Tanto aquilo que está na Constituição e não existe, umas questões, por exemplo, o fato da própria Constituição trazer que nós somos um país laico e o preâmbulo trazer a proteção de Deus, conceitos que muitas vezes são questionados e hoje são vistos como conceitos inexistentes ou conceitos até mal entendidos, como uma sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos, fundada na harmonia social. Se a gente falar isso para determinados grupos de pessoas, isso é coisa de comunista, isso é coisa de gente doida, está na Constituição, tá? O exercício dos direitos sociais individuais, mas não é esse o objetivo da nossa aula. Então, seguimos adiante. Temos a identificação da lei com o seu número, eventualmente a ementa, que pode ou não ser um resumo completo, que tem aquela carta branca do dá outras providências, eventualmente um preâmbulo. Depois disso a gente chega no texto legal propriamente dito, tá? Que primeiro, assim, vale destacar, toda legislação ela tem uma frasezinha de abertura que a sua aprovação, digamos assim, tá? Então você tem aí o Código Penal, você tem o presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta a segunda lei ou sanciona a segunda lei, sempre vai ter isso. Óbvio que em leis federais vai ser o presidente da República,
em leis estaduais, o governador do estado, e em leis municipais, o prefeito. Tá? E depois disso começa. Aí vem artigo 1º, artigo 2º, por aí vai. Esse conteúdo, tá? Esse texto legal, em regra, tá? Ele é distribuído de forma corrida. Artigo 1º, 2º, 3º, 4º e por aí vai. Legislações muito grandes, casos, leis complexas, leis robustas, leis longas, ele tem um agrupamento temático, porque ele tem vários assuntos. Quando se trata de mais de um assunto, você vai ter esse agrupamento. Tá? A Constituição, os códigos, Código Civil, Código Penal, Código de Processo Civil, Processo Penal, Tributário, Código Comercial, Código de Defesa do Consumidor, porque ele tem vários tomos de discussão diferenciados. E aí eles podem ser divididos em títulos, capítulos e seções. Tem que ter todos eles? Não. Tá? Você pode dividir só em títulos, ou só em títulos e capítulos, ou só em títulos, capítulos e seções. O título é o primeiro agrupamento. Tá? É um agrupamento amplo, que divide o conceito geral. Ele se divide em capítulos, que estreita, tá? E em seções, que vai estreitando. É um funil. É um título, capítulo, seção. Tá? A seção ela é a mais específica. Não dá para ser mais específico do que seção. Tá bom? E essa identificação ela é feita por números romanos. Tá? 1, 2, 3, 4. E é lido assim mesmo. Título 1, capítulo 1, seção 1. Por aí vai. Já os artigos, eles são numerados em algarismos arábicos, tá? De forma sequencial. Não é possível pular. Não é possível renumerar. Então, se há o veto ou a revogação de algum artigo, você vai simplesmente riscar esse artigo. Então, você tem artigo 12, está em vigor. Artigo 13, está em vigor. Artigo 14, foi revogado. O que era o 15 não passa a ser 14, não sobe, não tem escadinha. O 14 vai estar lá, revogado pela lei tal. E aí o próximo é o 15. Ele continua de onde ele estava. Tá? Do artigo, do primeiro ao nono artigo, você vai usar a numeração ordinal. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Do 10º artigo adiante, aí você usa o cardinal. Estou retomando a aula de matemática de 2º grau, tá? Numeração ordinal e cardinal. Cardinal é 10, 11, 12, 13. Então não existe artigo 1, da mesma forma que não existe artigo 10º, tá? Os artigos, eles podem ser simples ou podem ter subdivisões, tá? Todo o texto do artigo, propriamente dito, ele é o caput. Só que se ele só é o artigo, se ele não tem subdivisão, ele é artigo. Artigo 2º. Se ele tem divisões, vai ser artigo 2º, caput. O que é caput? É latim, significa cabeça. É a parte mais importante. É a parte básica. É o artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. Caput. Ponto. Matar alguém. Pena 6 a 20 anos. Isso. Simples, básico. Aí tem parágrafo, inciso, tem tudo, vem destrinchando, vem detalhando, tá? Como é que é feita essa divisão? Parágrafos, incisos e alíneas, tá? O que é o parágrafo? O parágrafo, ele é uma peça importante, um aspecto importante do artigo que complementa ou traz uma exceção ao caput. Tá? Então, matar alguém. Ótimo. Matar alguém sob determinado... Parágrafo 2º. Tá? Sob determinadas circunstâncias. Se o crime é cometido sob determinadas circunstâncias, ele é qualificado. Então, ele é uma complementação. Se você matou alguém de forma simples, é uma coisa. O caput diz pena 6 a 20 anos. Se você matou alguém
Exatamente, Camilo. O parágrafo ele especifica. Ele especifica ou ele pode trazer exceções, podem trazer mudanças. O parágrafo 4º do artigo 121 do Código Penal, ele trata do homicídio privilegiado, que é sob determinadas condições. Então, ele traz uma redução de pena. Tá? Então, ele traz alguns aspectos. Tá? O parágrafo, quando ele é único, ele vai estar escrito parágrafo único. Tá? A gente abrevia em texto, mas isso não existe. Num texto formal, você não pode escrever esse símbolo que vocês estão vendo aí. Não sei se o meu mouse aparece. Já aparece. Tá vendo aqui esse símbolo? Esse é uma forma de S duplicado, tá? Ou uma bolinha com duas pernas, uma para cima e uma para baixo. Não sei como é que chama esse símbolo, sinceramente. Tá? A gente costuma colocar esse símbolo de parágrafo e U acentuado. Tá? Isso é bom para a gente fazer a anotação. Textos oficiais não existe. Parágrafo único é escrito de forma extensa. Se existem mais de um parágrafo, aí é só o símbolo. Aí você pode colocar só o símbolo. Tá? Sendo mais de um, ele é algarismos arábicos e vale a mesma regra do artigo. Do 1º ao 9º, números ordinais. Do 10 em diante, números cardinais. Tem lei, tem artigo com mais de 9 parágrafos? Não há, eu não me lembro se tem aqui de cabeça. Deve ter, é possível que tenha, tá? Mas não é comum. Por quê? Porque quando você tem uma grande distinção, uma grande sequência de eventos, você vai ter uma mudança no assunto. Nesse caso, o ideal seria subdividir isso em outros artigos. Mas pode acontecer. Tá? Se o legislador entender que cabe, ótimo. Ok? Já os incisos, eles não são... Tá? Essa é a principal diferença entre inciso, alínea e parágrafo. Eles não são uma característica. Eles são uma enumeração. Tá? Eles são utilizados para elencar alguma coisa. Então, tá lá, artigo... Deixa eu abrir aqui o Código Penal. Eu vou ler para vocês o parágrafo 2º. Tá? Artigo 121, matar alguém. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. Ótimo. Parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido, 2 pontos. 1. Mediante pago, promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. 2. Por motivo fútil. 3. Com emprego de veneno, fogo, explosivo. Então, você está vendo como esse inciso, ele vai fazer um elenco, ele vai fazer uma lista, tá? Ele vai trazer essa lista fechada, tá? E aí vai até o... Em vigor, vai até o inciso 7. Teria o inciso 8º, mas foi vetado. Então está aqui vetado, não tem o texto. Mas tem, se você tenha o link, se alguém tiver curiosidade de olhar, tá bom? Então, o que é esse inciso? É uma relação, tá? Uma relação bem... Então, por exemplo, tráfico de drogas. Tá? O tráfico de drogas, ele é um crime previsto na legislação, né? 11.343, se não estiver enganado. E aí tá lá, artigo 33, traficar e tal, mas precisa de uma regulamentação. A regulamentação é dada pela Anvisa de forma regular. Quais são as substâncias psicotrópicas, quais são as substâncias que são consideradas entorpecentes? Tem uma lista, são considerados, tal, e aí vem uma série de incisos que vão fazer parte do artigo 33 da Lei 11.343, a lei dos crimes do tráfico de drogas, tá? Acho que é 11.343. Mas, enfim, o que eu estou falando, o que eu estou querendo dizer são os incisos, são um rol, tá? Importante dizer que quando se trata de rol, desse rol dos incisos, você vai ter um rol taxativo. Qualquer coisa que fuja a essa normalidade, a essa lista, não vai ser incluída ali. Então, vamos voltar aqui no homicídio. Artigo 121, se o homicídio é cometido
mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Deixa eu ver se eu vou trocar a minha apresentação para vocês poderem enxergar. Tá, ótimo. Não sei se vocês conseguem ler. Quem tiver no celular vai ter mais dificuldade. Deixa eu ver se eu aumento o zoom desse negócio. Fica mais fácil. Ok. Então aqui, se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, por motivo fútil, com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou que possa resultar perigo comum, a traição de emboscada mediante simulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Pena, reclusão de 12 a 30 anos. Tá? E aí entra, aqui foi mal escrita essa inclusão aqui, tá? Certo, essa pena deveria vir diferente, deveria ser um outro parágrafo, mas enfim, ele continua. Contra a mulher por razões de condição do sexo feminino, contra a autoridade ou agente descritos no artigo 142 e 144 da Constituição Federal, tudo isso aqui. Pena reclusão de 12 a 30 anos. Então ele aumenta, na verdade, não muda, não sei por que foi mantido isso aqui. Enfim, tá aqui. Aí você fala assim, o crime foi cometido por qualquer coisa, tá? Contra a mulher, mas por condição do sexo qualquer. Ou contra o homem, mas porque ele era afeminado. Inclui no feminicídio? Não, o rol é taxativo. Contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino. O feminicídio. Se é o homem, não inclui aqui neste inciso, tá? O rol é taxativo. Toda vez que o rol for taxativo, a gente tem essa reestruturação, por assim dizer. Vamos voltar à apresentação de slides. Os incisos são representados sempre por algarismos romanos e eles nunca serão lidos de forma ordinal. Então, inciso 1, inciso 2, inciso 10, inciso 12. Tá? Ok? Por fim, as alíneas. As alíneas são uma subdivisão dos incisos. Tá? Então, existe um inciso e esse inciso tem uma outra condição, uma outra colocação, ainda um outro rol que vai ser explicitado. Então, subdivide em alíneas. Essas alíneas são sempre identificadas por letras minúsculas. A, B, C, D, por aí vai. Tá? Outra questão. Eu falei que se houver a revogação ou veto a algum artigo, ou mesmo inciso ou a linha, não sobe, certo? Você não vai para cima. Então, se o artigo 10 foi vetado, ele vai estar lá, artigo 10, vetado. Não vai ter como subir o que era o 10 passa a ser o 11, entendeu? Não, ele continua, o 11 continua 11 e o 10 aparece como vetado. Mas pode haver a inclusão de um outro artigo, de uma outra situação. E aí, nesse caso, você tem a inclusão de uma nova forma, de um novo artigo. Tá? E como é que esse novo artigo vai ser incluso? Vai ser chamado de artigo 135A, por exemplo. Tá? Você tem o artigo 135, que é a omissão de socorro. E o legislador queria incluir nesse questão de omissão de socorro um outro artigo que tem um assunto semelhante. Que no caso do Código Penal é o condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. Que se o hospital exigir cheque, calção, promissória, garantia de alguma forma para atendimento médico hospitalar de emergência. Também é crime. Só que não estava previsto originalmente. Isso foi incluído em 2012. Como é que eu coloco?
artigo 135-A. Você vai ter artigo 135-A, artigo 135-B, artigo 135-C. Isso vale para os parágrafos também. É mais difícil você ter parágrafos que sejam adaptados. Parágrafo 1º-A. Em geral, vai ser acrescentado um novo parágrafo ao final da lista. Então, você tem que ir até o parágrafo 3º, agora vai até o parágrafo 4º. Também é muito difícil você incluir um inciso que seja, por exemplo, o inciso 2A, seria o caso. Pode acontecer? Pode, mas é mais difícil. Tá? Bem improvável. Isso vai acontecer muito mais quando a gente fala de artigos. Tá? Eu trouxe aqui o artigo 3º-B, tá? Do CPP, porque ele mostra bem o que tem aqui, todas essas subdivisões. Tá? Nota que ele já é 3º-B, então eu tenho o artigo 3º, o artigo 3º-A e o artigo 3º-B, que é a inclusão de 2019, ano retrasado, do juiz de garantias. Então você tem o CAPT aqui, o juiz de garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal, pela salvaguarda dos direitos individuais, parará, parará. Você tem os incisos. Inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele vai até o... Na verdade, se eu não estiver enganado, ele vai até o 13. Mas daí eu cortei porque senão não ia caber. Então, tá aqui. Artigo 11. Decidir sobre os requerimentos de... Aí vem a linha. Interceptação telefônica, afastamento, parará. Também vai a um monte. Parágrafo. Você vê que o parágrafo primeiro foi vetado. Tá? Por quê? Porque o presidente entendeu que não teria cabimento. Vem, então, o parágrafo 2º. Você vê que um não assume o lugar do outro. Então, você tem aqui, na apresentação, nesse artigo 3º-B, todas as formas de se trabalhar. Tá? Então, aqui o que eu disse para vocês. O parágrafo 1º foi vetado, o 2º não sobe, continua sendo 2º. Tá? Aqui você tem o chamado hiperlink. Tá? Na legislação que está no site do Planalto, você vai ter isso aqui. Tá? Que aqui é a inclusão. As alterações são todas aqui. Certo? Como que essas leis são aprovadas? Vamos retomar nossa aula. Então, esse processo legislativo, tá, ele está previsto no título 4, capítulo 1, seção 8 da Constituição Federal, nos artigos 59 e os seguintes. Aí tem mais seções ali, de acordo com cada forma legislativa. Tá? Cada tipo de legislação tem uma fórmula própria, tem uma estrutura própria para a sua aprovação. Da mesma forma, ela tem uma estrutura própria para proposição. Tá? Todo deputado, todo senador, ele pode propor leis. Tá? Existem também leis de iniciativa popular, que dependem de um certo requisito. Existem leis que são propostas por bancadas ou por grupos, por partidos. Existem as leis delegadas que são propostas pelo governo federal. Tá? Mas, em princípio, é o representante popular que está no legislativo quem vai propor essa lei. Tá? Deputados federais, senadores, deputados estaduais e vereadores. Eles vão propor a lei. Normalmente essa lei vai ser redigida por algum assessor com formação em direito, se não for o caso do próprio legislador, né, do próprio deputado ou vereador ou senador que quer que seja, tá? E no caso das Assembleias Legislativas e da Câmara Municipal, é importante a gente deixar claro algumas coisinhas. Né? É uma só forma, uma só Câmara, uma só casa. Então, a mesma Câmara, que é chamada Câmara de Origem, é a Câmara que vai aprovar e vai mandar para a sanção do chefe executivo. No caso do Congresso Nacional, as leis precisam ser passadas em duas câmaras diferentes, que é o Senado e a Câmara dos Deputados. Então, são duas casas diferentes. Então,
trâmite passa a ser um pouquinho diferente, com a possibilidade, inclusive, de modificações na outra casa. Tá? Basicamente, então a gente tem as fases, as etapas desse processo legislativo. Tá? Quais são essas fases? Em geral são 6. Iniciativa, que é a proposição das leis. Qualquer deputado, senador, comissão da Câmara, ou do Congresso, do Senado, comissões mistas, presidente, procurador, tem as do povo, tem uma série de possibilidades. Para você propor uma lei, além do texto legal, você precisa ter uma justificativa, você precisa ter um porquê, uma ideia. Essa legislação ela precisa ser pensada de uma forma coletiva, ela não pode atender só um grupo. Apesar de a gente ter uma série, mais uma série de leis que são feitas visando um grupo de interesse específico, o correto é que elas não façam isso. Por isso, a necessidade que a gente tem de ter legisladores capacitados e comprometidos. Depois ela vai para discussão. Tá? Essa discussão são 3 etapas também, que podem modificar um pouquinho. Toda proposta legislativa precisa passar pela chamada Comissão de Constituição e Justiça. Essa Comissão de Constituição e Justiça ela vai ver a validade da lei, se ela cumpre os requisitos legais, é processual. Ela não está analisando de forma nenhuma o conteúdo material da lei. O que ela vai ver é processual mesmo. É questão formal da legislação, se atende todos os requisitos. Se já não existe uma lei em vigor ou um projeto de lei em tramitação, que se houver um projeto de lei idêntico ou muito semelhante, a ideia é que se anexe esse novo projeto de lei, tá? Ou devolva para o proponente para que ele faça alterações ou tire alguma parte, dado um parecer, tá? Ou ainda se ela está em conformidade com a Constituição Federal. Ah, mas professor, o senhor disse que quem faz isso é o Supremo, controle de constitucionalidade. Depois que a lei foi aprovada. Tá? Depois que a lei foi aprovada, está pronta, o Supremo faz controle de constitucionalidade, para ver se essa lei que foi aprovada tem valor perante a Constituição Federal. Antes, é a CCJ. A CCJ é obrigatória em todas as casas legislativas que existam no país. Ponto, não tem discussão. Depois disso, vai para as comissões temáticas. O que são essas comissões temáticas? Ah, comissão de agricultura, comissão de pesca, comissão de minério, comissão de sei lá o quê. Tá? Tem comissão de tudo. Comissão de sistema prisional. Aí vai ser avaliada a questão material, a questão teórica, o fundamento disso. Tá? A CCJ, ela cuida da parte formal. As outras comissões temáticas, não. É obrigatório passar por comissão temática? Não. Tá? Se não houver uma comissão temática que aborde aquilo, ou se não fizer jus, não é obrigatório. A CCJ é obrigatória? É. Não existe lei que vá para deliberação em plenário sem parecer da CCJ. Feito isso, passado nas comissões, por isso que eu falei que pode haver 3 ou não. 2 tem. Uma é a CCJ, a outra é a discussão em plenário. Essa segunda aqui, essa do meio, pode ou não haver. Tá? Aí ela vai para a discussão em plenário. Essa discussão é o seguinte, não é votação. O proponente, ou o representante deles, se for um grupo, eles vão discutir, apresentar, justificar os motivos, vão dizer, olha, é por isso, 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 isso e aquilo. Tá? Vão ser feitos questionamentos, vão ser feitos defesas, vão ser feitas questões contrárias. Quem é contrário ali vai dizer por que é contrário. Tá? Só depois é que vai ser posta em votação. Só depois que todo mundo falou o que quis e o que não quis, todo mundo ouviu o que quis e o que não quis, vai para a votação. Tá? A votação, ela depende da forma da lei, do que tipo de legislação que a gente está tratando. Tá? A gente vai discutir isso daqui a pouquinho. Se for aprovado, ótimo, maravilha. Tá? Vai para o presidente da República para ser sancionada ou vetada.
Se ela for rejeitada, ele é arquivado, tá? Sendo arquivado, ele só pode ser reapresentado na próxima sessão legislativa, ou seja, no outro ano, só no ano que vem, tá? Se houver alguma emenda em alguma das casas, ele volta para a casa originária para apreciação só da emenda. O que isso significa? O deputado apresentou um projeto de lei. Esse projeto de lei vai ser votado, vai ser deliberado na Câmara. Ele vai passar pela CCJ, pelas comissões, pela deliberação da Câmara. Ótimo. Vai ser votado. Se ele for aprovado na Câmara, ele tem que ser mandado para o Senado. Da mesma forma, se um senador apresenta um projeto de lei, ele vai passar pelo Senado. Sendo aprovado no Senado, ele vai para a Câmara dos Deputados. Quando ele vai para essa segunda casa, que é a chamada casa revisora, se houver alguma emenda, se houver alguma mudança, se houver alguma discussão sobre ela, ela volta para a casa originária. Então, o deputado propôs a lei foi aprovada da forma como ele propôs. Vai para o Senado. Aí o senador olhou e falou, não quero que seja assim. Vou fazer uma emenda aqui nessa lei, vou fazer uma mudança nessa lei. Essa emenda é aprovada. Tá? Então, essa lei foi aprovada no Senado de forma diferente do que ela foi aprovada na Câmara. Ela volta para a Câmara. Tá? Se ela voltar para a Câmara e essa emenda for aprovada, essa emenda pode ser uma alteração, uma exclusão, uma inclusão de algum assunto, algum tema, algum artigo, alguma coisa. Se ela for aprovada, ótimo, está feito. Se ela não for aprovada, essa emenda, ela é tida como gera um conflito. Ela tem que voltar, ela é rejeitada, volta para o Senado, por exemplo, para saber se mantém essa emenda ou não. Aí começam as discussões políticas, o presidente de uma casa conversando e tal. Mas, assim, mantendo-se a emenda aprovada no Senado e a rejeição dela na Câmara, a lei não vai para frente. A lei fica parada, ela fica estagnada. Ela não é nem arquivada, tá? Nem sancionada, porque ela não tem andamento. Alguma das duas casas vai ter que ceder. Tá? Se ela não for aprovada, se ela for rejeitada de forma completa no Senado, a originária dela é a Câmara. Ela foi para o Senado, ela foi rejeitada de forma completa, ela também vai ser recusada. Aí ela é arquivada mesmo. Se ela não foi aprovada, pronto, acabou, sem discussão. Ela precisa ser aprovada nas duas câmaras. Tá? Depois dessa deliberação, dessa votação, vai para a sanção ou veto. Sanção ou veto é o presidente da República quem faz. Tá? O presidente da República pode sancionar de forma expressa, ou seja, ele vai lá e sanciona. Tá? Botou lá, tá? Assina bonito. Ou ela é tácita quando 15 dias depois de submetido ao presidente, ele não falou nada. Largou esse troço lá e esqueceu. 15 dias. Ele tem 15 dias para dizer se vai rejeitar, se vai vetar ou sancionar. 15 dias ele não vetou nem sancionou, ela é tida como sancionada tacitamente e passa a ter validade. Tá? Já o veto, ele pode ser total ou parcial. Tá? Se ele for total, tem que ter todo veto tem que ter justificativa, tá? Não pode o presidente da República falar, não gostei desse artigo, vou vetar. Não, ele tem que explicar por quê. Tem que dar uma justificativa do porquê que esse veto aconteceu. Tá? Deu o veto, se o veto for total ou parcial, independente do que for, ele volta para casa, tá? Ele volta para a Câmara ou para o Congresso, e numa sessão conjunta entre deputados e senadores, tá? São 513 deputados, 81 senadores, 81 senadores. Nessa sessão conjunta, eles vão dizer se derrubam o veto ou não. Derrubou o veto, acabou. A lei está válida. Não derrubou o veto, a lei, se for o veto integral, total, a lei deixa de existir e vai arquivada. Se for um veto parcial e ele não for derrubado, a lei vai valer com o veto, sem aquele trecho que o presidente vetou. A gente teve
recentemente em Mato Grosso, mas no final do mês passado, final do mês de março, uma situação bem desse jeito aqui no Mato Grosso. Nós tivemos algumas legislações estaduais, entre elas uma legislação que concedia RGA para os servidores do TJ, que decretava a Empaer, Empresa de Mato Grossense de Pesquisa e Extensão Rural, como uma atividade obrigatória, como uma atividade essencial para o desempenho do Estado, que ela, ou seja, ela não poderia ser extinta, que era a intenção do governador extinguir a empresa. E uma legislação que retirava, que diminuía a contribuição previdenciária dos aposentados do governo, dos servidores públicos. Todas elas tiveram vetos, total ou parcial, do governador. E aí, numa única sessão, as três foram votadas esse veto. Vale lembrar que, no caso do Estado, só tem a Assembleia, então não há sessão conjunta. Mas houve uma sessão, o veto da Empaer e do RGA dos servidores do TJ foi derrubado. Ou seja, a lei foi tida como... O veto era integral, tá? Nas três legislações, o veto era integral. No caso do TJ e do Empaer, os deputados derrubaram o veto, a lei passou a valer de forma integral. No caso da contribuição previdenciária, os deputados não derrubaram o veto, e aí a lei deixou de existir. Tá? E depois disso, se for aprovada, se for sancionada, ela vai para promulgação, se for, que é a publicação oficial, digamos assim, e a publicação em Diário da Justiça, em Diário Oficial, e daí ela passa a ter validade jurídica. Não necessariamente entra em vigor. Para uma lei entrar em vigor, existe um período. Esse período, se não for definido na própria legislação, é de 45 dias, chamada vacatio legis, ou férias da lei. Então tem um período no qual não vale a lei, ela tem valor jurídico, mas ela não tem vigência, que é um período meio nebuloso de adaptação. Se a lei dispuser de forma diferente, por exemplo, o Código Civil de 2002, ele trazia, acho que era o último artigo dele, estabelecia uma vacatio legis de 1 ano. Então, houve 1 ano em que o Código Civil estava publicado, tinha validade jurídica, mas não estava vigente. Tá? Agora, as formas de aprovação. Tá? Como é que se aprova? Primeiro, a emenda à Constituição. Constituição não se aprova de jeito nenhum. Tá? Porque a Constituição a Constituição é uma, só uma. Para ter outra, a gente tem que revogar a que a gente tem e começar tudo do zero. Tá? Então, nós temos as emendas à Constituição. A emenda à Constituição é o mais difícil. Tá? Primeiro, ela precisa de um quórum. Não está aí, eu acabei esquecendo de colocar. Ela precisa de um quórum. Qual que é esse quórum? Esse quórum é, para começar a votar, tem que ter metade mais um dos deputados. Tá? Se for dos deputados, se for na Câmara, e metade mais um dos senadores. Então, são 42 senadores para começar a votar. Tá? Não é para aprovação. É para poder pôr em votação. 42 senadores e 257 deputados para começar a votar. Se tiver 256, não pode pôr em votação. Tá? E aí, para você aprovar, são 2 turnos das 2 casas. Então, uma proposta de emenda à Constituição feita por um deputado começa na Câmara, vai para a votação. Votou, ele tem que atingir 3/5. Dá 308 deputados, se não estiver enganado. Tá? Aprovou? Ótimo, vai para uma segunda votação. Que pode ou não acontecer no mesmo dia, vai depender do presidente da Câmara em exercício. Tem que ter, de novo, a mesma votação. Mas é muito fácil. Não, não é fácil.
Tem o João, deputado do PQP, tá? Ele votou favorável à PEC. Mas o partido dele, o PQP, decidiu, como partido, que iria votar contra. O João votou a favor, contrariando o partido. Ótimo. Só que aí o partido chegou, pô, você votou contra. Você votou a favor, era para votar contra. É o seguinte, se você votar contra na segunda votação, você vai ser expulso do partido, porque você está contrariando o voto do partido. Aí ele vai lá e vota contrário. Ele vota de forma diferente ao que ele votou na primeira votação. E ele era o voto 308. Aí só teve 307, não é aprovado, não vai nem para a próxima casa. Ah, aprovou, deu os 308 em 2 votações. Tá? Outra questão que pode acontecer, e acontece, o cara estava meio na dúvida, vou votar contra agora, para ver se ela tem força. Ah, deu 310. Ah, beleza, mas foi aprovado. Ah, não, então agora eu vou votar a favor, que já que aprovou mesmo, já que já tem os 310, eu vou dar uma garibada aqui, eu vou entrar na... Aí o cara muda o voto dele e vota a favor, vota pela aprovação da PEC. Aí em uma segunda votação, de 310, ele passa a ter 450 votos. Acontece. Tá? Aprovou 3/5 nas 2 casas, na primeira casa, vai para a segunda. Então aprovou na Câmara, vai para o Senado. Senado a mesma coisa, 2 votações em 3/5. Espera aí, deixa eu fazer uma conta rápida. São 50, 10, 30, 16, 17 é 1/5, vezes 5, 50. É uns 60 e poucos deputados. Tá? 60 e cacetada de deputados. De senadores, perdão. Foi 81 senadores. Tem que ser 60 e poucos. 3/5. Aprovou, 3/5. Ótimo. Proposta em emenda à Constituição, como ela é legislação originária, ela não está submetida à sanção ou veto do presidente. Tá? Então não tem sanção ou veto. Aquela fase de sanção ou veto não existe. Aprovou 2 turnos, 3/5 nas 2 casas do Congresso, está válida. Faz parte da Constituição. Lei complementar. Leis complementares. Tá? Para você votar, também tem quórum, que é a presença mínima, a maioria absoluta, ou seja, 50% mais 1. Tá? E aí, para aprovar, você precisa da maioria simples. Então você começa a votar com 257 deputados. No meio da votação, 30 saíram. Certo? Ou fica os 257. 257 é metade da Câmara. Você precisa de metade dos 257. 120, 124, 130 deputados. Tá? Então, é maioria simples. Na PEC, não importa quantas pessoas tenham no plenário. Tá? Você precisa de 3/5 dos deputados, todos. Tá? Se tiver 308 deputados durante a votação, todos eles têm que votar a favor da PEC, senão não aprova. Simples assim. Tem 308 deputados votando na sessão, quando abriu a sessão, para votar a PEC, para votar a proposta de emenda à Constituição. Só tem esses 308. Ah, liga para um, liga para não vou, tô com preguiça, não tô com saco. Os outros 205 não querem trabalhar naquele dia. Então precisa ter os 308 votos favoráveis. Ponto. Se tiver um que diga não, já não aprovou. Já quando se trata de lei complementar ou lei ordinária, não é bem assim. Então você precisa ter quantos para começar a votar? Metade. São deputados? 257. Tá? 257 deputados. Para aprovar, se ficar só os 257, você precisa ter metade dos 257. Que dá 131, se eu não estiver enganado. É minha conta. É isso. 257, 100, 125, 129. Então, se 129 votar a favor, está aprovado. Certo? As medidas provisórias,
eles têm uma condição muito particular, muito própria. Medida provisória é aquilo, segundo a própria Constituição Federal, tá? Eu vou ler aqui para vocês, deixa eu só encontrar aqui, para a gente não perder. Medida provisória, artigo 62. Em caso de relevância e urgência, artigo 62. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Então, é urgência. Precisa, agora, para ontem, publica a medida provisória. Imediatamente ela entra em vigor. E imediatamente ele tem que submeter isso ao Congresso Nacional. Parágrafo 6º, ela tem 45 dias contados da publicação em Diário Oficial para ser apreciada pelo Congresso Nacional, tá? Se não, trava a pauta. Deu 45 dias, as casas não aprovou, nenhuma das casas viu ainda, não pode votar mais nada a não ser aquela medida provisória. Só ela. Ponto. Tudo fica parado. Tudo. Até que termine a votação. Nas duas casas. Tá? Ela começa pela Câmara. Começa pela Câmara dos Deputados. A Câmara votou. Ótimo, dentro do prazo. Foi para o Senado. O Senado está enrolando. O presidente do Senado não quer discutir, quer ver. 45 dias não votou? Acabou. Tudo para e tem que votar. Obrigatoriamente. Se ela for rejeitada em qualquer uma das câmaras, ela perde a validade. Os efeitos dela deixam de existir a partir do momento da rejeição daquela proposta, daquela medida provisória. O que aconteceu antes tem valor, ponto. O que aconteceu depois não tem. Se ela for aprovada, se torna uma lei ordinária. Tá? E a forma daí, a partir do momento, a votação é a mesma. Quórum, votação para votação é maioria absoluta. Tá? Então, no caso do Congresso 257, da Câmara 257, no caso do Senado 42, maioria simples dos votos, turno único, está aprovado. Acabou. Certo, pessoal? Alguma dúvida sobre a nossa discussão? Professor, eu tenho uma dúvida. Sim. Eu li em algum lugar, não lembro, eu não sei de qual parte, né? Porque, como a gente viu aqui, cada legislação tem uma fórmula, né, para aprovação. Sim. Eu li que, por exemplo, não sei se é nessa hora de dar sanção, de sancionamento ou veto, por exemplo, se o presidente não lê em 15 dias, vai direto para o Congresso votar, alguma coisa assim? Não, na verdade é o que a gente falou. O presidente tem 15 dias para sancionar ou vetar. Tá? 15 dias úteis. Se ele não fala nada, nem sanciona nem veta, ela é sancionada tacitamente. É a sanção tácita. Tá valendo. Tá, acabou. Uma lei, no caso. Qualquer legislação. Tá? A medida provisória, por motivos que me parecem que são óbvios, não precisam de sanção. Tá? Por quê? Porque elas vieram do presidente da República. Então, para que eu preciso de sanção? Né? Para que eu preciso de uma forma, de uma discussão do presidente? O presidente que editou. Então, se aprovou, a sequência é inversa. Uma lei normal ela vai dar do Congresso, do Legislativo para o Executivo. Tá? A medida provisória é do Executivo para o Legislativo. Então, não precisa. Agora, as leis, as PECs, as propostas à emenda à Constituição, elas não precisam de sanção, não passam por sanção ou veto, porque como elas têm uma tramitação diferenciada, elas são constitucionais e elas são consideradas legislações originárias, né, legislações magnas, elas não estão sujeitas ao presidente. Elas se sujeitam aos representantes
do Legislativo. Então, quem está sujeito à sanção ou veto? Leis ordinárias, leis complementares. Aprovou na Câmara, vai para o presidente. O presidente veta ou sanciona. Se ele sancionar tudo, ótimo, publica e está valendo. Se ele vetar no todo ou em parte, volta para o Congresso, aí é uma sessão só, com as duas casas juntas, é uma sessão única, tá? Sessão unida, é mista. Todo mundo vota, os 517 deputados e os 81 senadores, os que estiverem lá, tá? Aprovou a derrubada do veto, ela tem valor, aí não volta para o presidente. Derrubou o veto, acabou. Vale o que os deputados e senadores decidirem. Não derrubou, vale o que o presidente decidiu. Certo? Pessoal, mais alguma dúvida? Mais alguém? Não? Então, pessoal, eu acho que a gente pode encerrar por hoje, tá? Eu vou, provavelmente amanhã já disponibilizo essa aqui, vejo se eu disponibilizo as outras, já vão estar prontas. Essa aqui é mais fácil, eu só editar, tirar as coisas que não interessam. E, tipo, a parte do lanche. E aí a gente continua. Quarta-feira que vem, temos de novo aula. Quarta-feira, dia 14, temos de novo aula online. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, podem me chamar no WhatsApp, no grupo ou no PV, não tem problema. Até mais, boa noite, boa aula para todo mundo.